Iniciar agora a nossa 13ª aula de Introdução à Teoria Econômica Marxiana. O assunto que vamos tratar na aula de hoje é a jornada de trabalho. Antes de iniciar a tratar a jornada de trabalho, vamos fazer uma certa revisão. Vamos andar um pouquinho para assuntos já vistos anteriormente, quando nós discutimos a circulação do dinheiro como capital. Ora, vimos que ao movimentar-se, o capital percorre um determinado circuito fundamental. Esse circuito começa, geralmente, com o capital sob a forma de dinheiro. O capital sob a forma de dinheiro, o capitalista vai ao mercado para fazer compras e com este dinheiro ele vai comprar mercadorias, representadas aqui pela letra M. Essas mercadorias são mercadorias de dois tipos. Temos aqui as mercadorias meios de produção, que são as máquinas, equipamentos, construções, edificações, etc. Esses meios de produção nós vamos chamar de capital constante. Portanto, o valor gasto na compra dos meios de produção nós vamos chamar de capital constante e vamos representá-lo por C, pela letra C. Há um outro tipo de mercadoria que nós vamos comprar, que o capitalista comprará, que será a mercadoria força de trabalho. A mercadoria força de trabalho, o valor que for gasto na compra dessa mercadoria, nós vamos chamar de capital variável e vamos representar pela letra V. Essas duas mercadorias têm um papel diferente nas compras feitas pelo capitalista, mas uma vez compradas, os meios de produção e a força de trabalho, eles serão reunidos no que nós chamamos de P, capital produtivo. Estes três pontinhos aqui significam que o processo de circulação representado pelo movimento DM foi interrompido e nós agora entramos numa nova fase, num novo movimento, que é o movimento da produção. O capital está sob a forma P, a sua única função sob a forma P é produzir, e é isso que o capital fará. O resultado dessa produção serão as mercadorias M'. Estas mercadorias estão aqui com a linha, porque isso significa que neste momento materializou-se um valor maior. Nas mercadorias M' está contido um valor maior do que o que estava contido no P e que estava contido no D. Portanto, o valor cresceu e o crescimento deste valor deu-se no processo produtivo. Portanto, a função do capital produtivo não é apenas produzir produtos, mas produzir também M', que nós vamos chamar de mais-valia e vamos representar pela letra M. Depois nós veremos também que esse termo mais-valia, há um outro termo utilizado em vez de mais-valia, que é o mais-valor. Para nós é exatamente a mesma coisa. Vamos representar pela letra M. O valor capital agora encontra-se sob a forma M', sob esta forma para nada presta, porque como essas mercadorias são unidade de valor e valor de uso, de contrários, para o capitalista, que é o proprietário delas, essas mercadorias não têm nenhuma utilidade. Portanto, eles são obrigados a ir ao mercado, vender estas mercadorias pelo dinheiro, e aqui está o movimento em que as mercadorias vão transformar-se. Ou melhor, o valor das mercadorias será transformado, mudar de corpo, saltará do corpo de mercadorias para o corpo do dinheiro. Este dinheiro também está ampliado em valor e é por isso que ele aparece aqui como D'. É sob essa forma que o capital finalmente pode apropriar-se da mais-valia que ele produz. Uma vez feito esse movimento, o capital começa com um determinado valor, termina com o valor acrescido, e nós podemos representar simbolicamente, em termos de valor, o D inicial é igual a C mais V, e o D' final será igual a C mais V mais M, ou seja, a parte do capital empregue na compra de C, mais a parte do capital empregue na compra de V, do capital variável, e finalmente a mais-valia que não foi paga e ela é gerada neste processo produtivo e vai materializar-se agora no corpo do dinheiro, que permitirá ao capitalista apropriar-se do valor maior criado. Visto isso, passemos agora ao estudo da massa de mais-valia. Não levamos em consideração até agora que
a produção da mais-valia vai depender do número N de trabalhadores que vão produzi-la. Quando nós escrevemos M', nós estamos tratando da taxa de mais-valia produzida por um trabalhador. Mais adiante veremos isso com mais detalhes. O que nos interessa agora é alterar essa hipótese de que estamos trabalhando apenas com um trabalhador e que numa empresa, numa fábrica, existem N trabalhadores. Ora, se na fábrica existem N trabalhadores, o total de capital variável gasto, V, será dado pelo N vezes o salário de cada um dos trabalhadores. Ora, neste caso, a mais-valia, a massa total de mais-valia produzida, que nós vamos chamar de π, será dada por a mais-valia produzida por cada trabalhador vezes o número N. Portanto, a massa total de mais-valia, π, é igual a N vezes M. Que relação nós podemos estabelecer entre o capital variável e a mais-valia? Ou seja, vamos calcular agora a taxa de mais-valia. Podemos apresentar essa taxa de duas maneiras. Relacionando o M, mais-valia produzida por um trabalhador, com o V, capital variável pago a um trabalhador, isto é que o Marx chamou de taxa de mais-valia efetiva, que nós representamos por M', isto pode ser apresentado de duas maneiras. Ou como M sobre V, como está escrito aqui, a relação entre o capital variável e a mais-valia, ou π, que é a massa total de mais-valia, dividido pela massa total dos salários pagos. Uma vez que π é igual a N vezes M e o V é igual a N vezes V. Simplificando os N's, nós teremos essa expressão que é exatamente igual a esta expressão. E que nós chamamos de taxa de mais-valia efetiva. Chamamos de taxa de mais-valia efetiva porque depois nós estudaremos uma outra taxa de mais-valia que vamos chamar de taxa de mais-valia anual. Por enquanto, só nos interessa a taxa de mais-valia efetiva porque nós estamos considerando a hipótese simplificadora de que o capital dá apenas uma única rotação. Esta taxa de mais-valia representa, portanto, uma taxa entre o valor que os trabalhadores produzem e fica com os capitalistas, que é o M. Os trabalhadores produzem tudo. Todo valor novo é produzido pelos trabalhadores. Uma parte desta produção, deste valor novo criado, sob a forma M, fica com os capitalistas sob a forma de lucro, e outra parte do valor criado pelos trabalhadores fica com eles próprios, que vai corresponder ao V, que é o salário que eles receberam. O M' representa, portanto, o que o Marx chamou de taxa de exploração da força de trabalho. Continuar, vamos lembrar o que nós já vimos em aulas anteriores. Na aula 12b, por exemplo, nós vimos que no processo produtivo o papel dos meios de produção e da força de trabalho são diferentes, são distintos. Os meios de produção, que nós chamamos de capital constante, eles apenas no processo produtivo transferem o seu valor. Mas eles são coisas. Para eles transferirem o seu valor, é necessário que a força de trabalho atue sobre eles. E é esta força de trabalho que é o elemento que provoca, que faz, que produz a transferência do valor dos meios de produção. Portanto, esta força de trabalho, além de transferir o valor dos meios de produção para o novo produto, ela também tem a função de criar o valor novo, como nós já falamos. Portanto, o novo produto, o valor do novo produto é formado de duas partes. E nós vamos representar simbolicamente da seguinte maneira. Está aqui a representação do valor do produto. Temos uma parte do valor do produto, que é esta aqui, em verde e azul, que representa o valor transferido, ou o valor morto, ou o valor pretérito. O que é que significa? Que ele já existia antes. E ele já existia antes sob a forma de meio de produção. Isto não foi produzido neste processo produtivo, foi produzido em outro processo produtivo e pela ação da força de trabalho foi transferido para o corpo do produto neste processo produtivo. Além desta parte do valor do produto, nós temos uma outra parte do valor do produto que é chamada de valor criado.
esta parte, como nós já vimos, voltando um pouquinho, como nós já vimos, essa parte de valor transferido é a parte que corresponde ao C, ou capital constante. Esta parte do valor criado, que corresponde a esses dois pedaços aqui, ela é criada agora pela força de trabalho. Então, a força de trabalho exerce aqui uma dupla função. Na primeira função, a força de trabalho transfere o valor dos meios de produção, ou a parte do capital constante, para o produto. E agora, uma outra função da força de trabalho é exatamente criar esta parte do produto, do valor do produto que não existia antes e que representa o valor criado. Esta parte que representa o valor criado, ela será dividida em dois pedaços. Uma parte que corresponde ao V, que é o valor da força de trabalho, e outra parte que corresponde ao M, que é a mais-valia, e que vai ficar nas mãos do capitalista. Vejam bem, o valor da mercadoria é dado, então, pela parte do valor constante transferido, que é o C, mais o valor do capital variável recriado, que é o V, e mais a mais-valia ou o valor excedente, que é o M. É por isso que nós podemos escrever que o valor criado, as mercadorias produzidas, correspondem ao D', que é o valor pelo qual as mercadorias foram vendidas, e que corresponde ao C mais V mais M. A partir deste esquema, em que nós temos aqui o valor do produto simbolicamente representado, vamos extrair um outro esquema desprezando esta área aqui, que é a área de valor transferido, e vamos ficar exclusivamente com esta área, que é a área do valor novo criado. É o que nós vamos apresentar agora para estudar a jornada de trabalho. Nos interessa discutir essa parte aqui, ou seja, a parte do valor novo criado e a sua distribuição entre V e M. Este valor novo criado não existia antes, e ele foi criado agora, neste processo produtivo. Ele é o responsável pelo aumento da riqueza, e essa riqueza que foi produzida vai ser dividida em salários e lucros. Então, essa é a parte que nos interessa discutir agora. O problema que se põe é, em que momento é criado este valor novo? Este valor novo será criado durante a jornada de trabalho. É evidente que durante a jornada de trabalho, ao mesmo tempo em que é criado este valor novo, é também transferido o valor dos meios de produção. Mas nós vamos nos abstrair desta parte do valor, porque já vimos que para o aumento do valor, esta parte do valor transferido não contribui em nada. Então vamos ficar apenas com essa parte, que é o valor novo criado, e vamos nos abstrair da parte de valor transferido. Este valor criado é criado durante a jornada de trabalho. Essa jornada de trabalho pode ser representada simbolicamente assim. Suponhamos que ela tenha 8 horas, que é a jornada normal de trabalho, como nós já temos hoje, e essa jornada de trabalho será dividida, portanto, em duas partes. Uma parte em que o trabalhador cria um valor igual ao valor da sua força de trabalho. Essa primeira parte, vamos supor que isso seja feito em 4 horas, e na segunda parte da jornada de trabalho, o trabalhador criará a mais-valia. Esta primeira parte, em que o trabalhador cria o valor equivalente ao valor da sua força de trabalho, nós vamos chamar de tempo de trabalho necessário. E esta segunda parte, em que o trabalhador cria o valor correspondente à mais-valia, nós vamos chamar de tempo de trabalho excedente. Então, vamos retomar a discussão da jornada de trabalho para destacar o papel do salário. Nesta jornada de trabalho, como nós vimos, há uma parte que é dedicada à produção do valor da força de trabalho, que a gente chamou de tempo de trabalho necessário, e a outra parte, que é dedicada à produção da mais-valia, que a gente chamou de tempo de trabalho excedente. Ora, a produção do salário, o salário vai representar a expressão do valor da força de trabalho no corpo do dinheiro. Portanto, o salário é o valor de troca da mercadoria força de trabalho. Ora, mas como nós sabemos que a expressão do valor de qualquer mercadoria no corpo do dinheiro chama-se preço, o salário aparecerá como o preço da força de trabalho.
Nós sabemos que a forma preço do valor é uma forma ideal. Portanto, neste caso, o mesmo conceito está sendo utilizado aqui. O preço da força de trabalho expressará, portanto, o valor da força de trabalho no corpo do dinheiro. Fiquemos só com esta parte, que é a parte que nos interessa, que é o tempo de trabalho necessário. O valor da força de trabalho pode ser expresso por esta expressão aqui. Será dado pelo somatório dos valores de todas as mercadorias que o trabalhador precisa para sobreviver, mercadorias estas que devem satisfazer as necessidades do corpo e do espírito. Este V de si representa o valor das N mercadorias. Nós fazemos o I variado de 1 até N, então teremos todas as mercadorias que o trabalhador precisa para sobreviver. Mais uma vez, nós destacamos que este salário não é salário de subsistência, é mesmo o salário que é capaz de satisfazer a todas as necessidades e permite ao trabalhador reproduzir a sua força de trabalho, inclusive sustentar, manter a sua família. Este valor depende de fatores geográficos, culturais, climáticos, sociais e históricos. Estes valores, estes elementos todos, não é? Estes fatores todos são de difícil mensuração, portanto, já aqui há uma certa, não se pode chegar a uma determinação rigorosa do valor da força de trabalho, portanto, haverá sempre um ajustamento da expressão do valor da força de trabalho no salário, que dependerá da variação desses fatores aqui. Mas, além disso, o salário é um preço. O salário é um preço. E, como todo preço, ele vai variar diante das variações de oferta e demanda do mercado de força de trabalho. Ou seja, dependendo das variações estruturais e conjunturais do mercado de força de trabalho, o salário pode ficar acima ou abaixo do valor da força de trabalho. Sempre que a oferta de trabalho, a oferta de força de trabalho for maior do que a procura de força de trabalho, haverá uma tendência para a queda dos salários abaixo do valor da força de trabalho. E o contrário, quando a demanda por força de trabalho superar a oferta de força de trabalho, haverá a tendência para a elevação dos salários acima do valor da força de trabalho. Portanto, há esta possibilidade de variação. Como nós estamos trabalhando com a hipótese simplificadora de que a demanda e a oferta são sempre iguais, estas forças contrárias não afetarão o salário e, portanto, o salário para nós, por enquanto, a esse nível de abstração que nós estamos trabalhando, o salário representará sempre a expressão monetária do valor da força de trabalho. Passaremos, então, a discutir a mais-valia. A mais-valia absoluta. Temos aqui a jornada de trabalho, dividida em tempo de trabalho necessário e tempo de trabalho excedente. O objetivo de qualquer capitalista é aumentar a mais-valia de qualquer maneira, não é? E a primeira forma que historicamente ocorreu na sociedade capitalista, com o aparecimento do capitalismo, foi obter essa mais-valia via mais-valia absoluta. A obtenção da mais-valia absoluta ocorre quando se dá o aumento absoluto do excedente, que é criado durante a jornada de trabalho. Portanto, eu tenho de aumentar de forma absoluta esse excedente. Como é que isso pode ser feito? A primeira forma de obter a mais-valia absoluta é aumentando o tempo de trabalho excedente. Está aqui o tempo de trabalho excedente. O tempo de trabalho necessário, que é este aqui, não se altera. E o que eu vou fazer é aumentar o tempo de trabalho excedente, por exemplo, aumentando 1 hora de trabalho. Essa hora a mais está aqui em vermelho. Isto é o que nós chamaríamos de mais-valia absoluta. A única maneira de se classificar a mais-valia é se a gente conseguir observar o mecanismo de sua formação. Neste caso aqui, nós vimos que esta parte da mais-valia é obtida pelo prolongamento da jornada de trabalho. Então, essa hora a mais, aqui, nós chamamos de mais-valia absoluta. Mas há outra maneira de aumentar o tempo de trabalho excedente, que é através do aumento da intensidade do trabalho. Neste caso, eu não terei esta hora a mais aqui.
esta hora a mais é interiorizada, é introduzida nas demais horas, e em vez de eu aumentar uma hora de trabalho em tempo, eu integro esta hora de trabalho nas demais horas de trabalho. Como é que eu posso fazer isso? Aumentando a intensidade do trabalho. O trabalhador trabalhará a mesma jornada, só que nessa mesma jornada ele trabalhará com mais intensidade. Trabalhando com mais intensidade, ele aumenta o número de produtos produzidos e aumenta a quantidade de valor produzida. Frequentemente se costuma confundir esse aumento da mais-valia, o aumento da intensidade, com o aumento da produtividade. Mas isso não é verdade, são dois conceitos distintos. Quando eu aumento a produtividade, eu aumento a produção por unidade de tempo sem aumentar o esforço. Quando eu aumento a intensidade, eu aumento a produção por unidade de tempo, mas aumentando o desgaste e esforço do trabalhador. Portanto, está se produzindo uma quantidade maior de valor. Dentro das mesmas 8 horas de trabalho, se produz uma quantidade maior de valor. V se mantém e M aumenta, mas M aumenta ou pelo tempo, pelo aumento do tempo, ou pelo aumento da intensidade da jornada de trabalho. A mais-valia obtida por essas duas formas chama-se mais-valia absoluta. Uma outra forma de mais-valia que nós vamos estudar é a mais-valia relativa. A mais-valia relativa, vamos partir precisamente do mesmo esquema com o qual nós temos trabalhado. Está aqui a jornada de trabalho, está aqui o tempo de trabalho necessário e está aqui o tempo de trabalho excedente. O que eu vou fazer é variar a distribuição deste tempo total da jornada de trabalho entre trabalho necessário e trabalho excedente. A jornada de trabalho continua a mesma, a intensidade do trabalho continua a mesma e eu vou conseguir obter a mais-valia através do deslocamento desta fronteira que separa os dois tempos de trabalho. Isso vai se conseguir. Com isso, nós conseguimos um aumento relativo do tempo de trabalho excedente. Ele aumentará em função da diminuição do tempo de trabalho necessário. Aqui está. Essa hora a mais que foi aumentada no tempo de trabalho excedente se dá graças à redução de uma hora a menos no tempo de trabalho necessário. A única maneira de fazer isto é através da redução do valor da força de trabalho, que faz com que a gente, agora, com um número menor de horas de trabalho, o trabalhador consiga produzir aquilo que ele necessita para viver. Quando se dá o barateamento generalizado dos elementos que compõem o valor da força de trabalho, eu consigo precisamente esse efeito de redução do valor da força de trabalho. É claro que a jornada de trabalho se mantém na sua totalidade, são as mesmas 8 horas de trabalho, no entanto, a parte do M aumenta em função da diminuição do V. O V vai diminuir com o aumento do M. Com isto, eu estarei aumentando a mais-valia, e esta mais-valia produzida por este caminho, por esta via, chama-se mais-valia relativa. A terceira forma de mais-valia que nós podemos estudar é a mais-valia extraordinária. Como é que nós vamos identificar essa mais-valia? A mais-valia extraordinária, como qualquer mais-valia, ela tem sua origem no processo de produção, mas ela só se vai manifestar no trabalho, no mercado, graças a um fenômeno que nós já conhecemos. É um mecanismo que premia os bons produtores e pune os produtores menos eficientes. Como nós já vimos no caso da produção das mercadorias, naquela ocasião vimos o conceito de tempo de trabalho socialmente necessário, TTSN. O tempo de trabalho socialmente necessário é dado por uma média social. Naquela ocasião, nós estávamos trabalhando com o conceito de valor individual e valor de mercado, e vimos que, numa sociedade em que há vários produtores que produzem a mesma mercadoria, cada um desses produtores tem um valor individual, que é o tempo que ele gasta individualmente para produzir a sua mercadoria. Só que, como são vários produtores, a sociedade não poderia reconhecer os valores individuais. A sociedade reconhecerá o que a gente chamou naquela ocasião de valor de mercado. Então temos os valores individuais, que é o valor que é produzido por cada produtor individualmente, e tem o valor de mercado, que é a média social que a sociedade vai estabelecer entre
os valores individuais de todos os produtores existentes naquela sociedade. Como é que nós podemos ver isso? Com este gráfico aqui, essa demonstração pode ser feita. Suponhamos que numa sociedade nós tenhamos 3 produtores diferentes. Aqui o produtor P1, e este produtor P1 gasta 1 hora de trabalho para produzir uma determinada quantidade de mercadorias. É evidente que este produtor P1 não é um produtor de mercadorias, ele é um produtor capitalista de mercadoria, portanto ele é um capitalista. Suponhamos que existe um outro produtor capitalista, P2, que gasta 2 horas para produzir a mesma quantidade de mercadoria. E suponhamos agora um terceiro produtor, P3, que gasta 3 horas de trabalho na produção das suas mercadorias. Mesma quantidade de mercadorias. Suponhamos então que os 3 produtores tenham a mesma importância no mercado, ou seja, eles produzem quantidades iguais de mercadoria. Neste caso, o valor de mercado será dado por uma média aritmética dos tempos gastos pelos 3 produtores, ou seja, 2 horas de trabalho será o valor de mercado, que corresponderá a este trabalhador, a este produtor capitalista que está na média. Graças a esse mecanismo, as mercadorias serão vendidas pelo valor de mercado, o que vai ocasionar com que este produtor P3 perca 1 hora do investimento que ele fez em trabalho, nos seus trabalhadores. Ele perderá 1 hora. Por outro lado, este capitalista aqui, por ser mais competente e gastar apenas 1 hora na produção de suas mercadorias, ele ganhará 1 hora. Portanto, o que nós estamos assistindo é a transferência de uma parte do valor criado por este capitalista para este capitalista, que é o prêmio pela sua eficiência. É evidente que isso é um mecanismo que impulsiona os capitalistas e os empurra na direção da maior eficiência. Esta mais-valia, é isso que nós chamamos de mais-valia extraordinária. É essa transferência de mais-valia que é retirada dos capitalistas mais incompetentes ou menos produtivos para os capitalistas mais competentes. É claro que com um mecanismo deste tipo, este capitalista será estimulado a produzir mais e este capitalista será estimulado a reduzir a sua produção e, no caso em que a sua lucratividade seja comprometida, ele pode até sair do mercado. Se isso acontecer, ele deixará de participar da formação do valor de mercado, o valor de mercado será estabelecido nas condições de 2 novos produtores e ele será reajustado para baixo certamente. Esta mais-valia produzida desta maneira chama-se mais-valia extraordinária, está diretamente ligada à maior produtividade alcançada pelo capitalista individualmente. Portanto, ela é considerada o motor do progresso tecnológico no capitalismo. Os capitalistas que produzem nas melhores condições serão estimulados a aumentar a sua produção. Os capitalistas que produzem nas piores condições de produção reduzirão progressivamente a sua produção ou introduzirão inovações tecnológicas tais que aumente a sua produtividade e consiga então passar para uma área das condições de produção mais favorável. É isso que faz com que haja o progresso técnico e os capitalistas, este capitalista P1, por exemplo, ele introduzirá novas tecnologias para melhorar ainda mais a sua produtividade ou perderá a mais-valia extraordinária. A mais-valia extraordinária, portanto, é uma mais-valia transitória, que é apropriada pelo capitalista mais competente em um dado momento da produção capitalista. A mais-valia extraordinária, passamos a tecer considerações gerais sobre a taxa de mais-valia e as maneiras como ela se apresenta. Já vimos que a taxa de mais-valia, que nós chamamos de mais-valia afetiva, taxa de mais-valia afetiva, representando por M', é igual a M sobre V. Raciocinando matematicamente com esta taxa, nós podemos dizer que, no caso da mais-valia absoluta, quando a taxa de mais-valia cresce, ou seja, M' cresce, isto se dá porque o M cresce e o V permanece constante. Como o numerador da fração cresce, a taxa representada por ela crescerá. Portanto, no caso da mais-valia absoluta, a taxa de mais-valia cresce porque a mais-valia cresce e o V, que é o denominador da fração, permanece constante. Ela é produzida no mesmo local e é apropriada no mesmo local pelo capitalista que a está produzindo.
O que acontece com a mais-valia absoluta é que ela é desagradável para o trabalhador, porque ela se deve ou à intensificação do trabalho ou ao prolongamento da jornada de trabalho. Em ambos os casos, o trabalhador se sente explorado, se sente forçado a trabalhar mais do que ele gostaria. Então, esta forma de mais-valia é uma forma de mais-valia que caracteriza o capitalismo mais selvagem ou o capitalismo em seu nascimento. No caso da mais-valia relativa, o que acontece para que a taxa de mais-valia cresça? A taxa de mais-valia cresce sempre que a mais-valia cresce e o valor do capital variável cai. Portanto, é o crescimento do numerador da fração e a queda no denominador da fração. Portanto, a taxa de mais-valia cresce mais rapidamente se houver esse crescimento e esse decrescimento invertidos, não é? Ora, essa mais-valia não é tão má assim. Ela caracteriza o capitalismo mais avançado, porque ela está baseada já em inovações tecnológicas que permitem baixar o valor da força de trabalho. Ela caracteriza o capitalismo mais avançado. Ela é resultado das condições sociais de reprodução da força de trabalho. Sempre que eu consigo reduzir essas condições, e aí entra a ação do Estado, entra o programa de cesta básica, entra aí programa de habitação popular, educação e saúde gratuitos, tudo isso contribui para baixar o valor da força de trabalho. Portanto, isto é útil ao trabalhador, mas também é útil ao capitalista. Finalmente, no caso da mais-valia extraordinária, a taxa de mais-valia vai crescer sempre que a mais-valia crescer. O M cresce e por conta do crescimento do M, a taxa de mais-valia vai crescer também. Só que este M cresce por uma razão da concorrência, por causa da diferença entre o valor individual e o valor de mercado. Ou seja, sempre que o valor individual que o capitalista gasta para produzir os seus produtos for inferior ao valor de mercado, ele estará recebendo uma quantidade de mais-valia maior e, por essa razão, a sua taxa de mais-valia crescerá. Então, esta mais-valia extraordinária, ela é produzida em um local e apropriada em outro. Ela é produzida pelo capitalista mais incompetente e será sugada por esse mecanismo social para os capitalistas mais competentes. Ela é redistribuída via mercado e ela é um prêmio pelo crescimento da produtividade. E com isso nós terminamos essa nossa 13ª aula, preparando já a próxima aula, a 14ª aula.